Boa noite, pessoal. Boa, Tudo bem com vocês? Boa noite, Vitor. boa Olá, noite, tudo Vitão. bem, Vitor? Tudo certo, também é um prazer aqui revê-los. Primeiramente, aí, sejam bem-vindos às pessoas que estão aqui pela primeira vez, tá? Às quartas-feiras, depois da prática com a Lu, a gente faz o estudo do livro Revolução de Si, Desperte Já, do Guilherme Romano, e eu conduzo ela, né? Eu conduzo o estudo e depois a gente abre para reflexões, tá bom? Vocês colocam o que vocês pensam e a gente discute um pouco, tá? Então fiquem à vontade aí de compartilhar as suas reflexões. A gente grava essa parte da aula, né, para depois disponibilizar no YouTube para quem precisar, para quem quiser depois acompanhar também outras pessoas. Então, se você tem alguma vergonha, alguma objeção de aparecer, pode mandar aqui no bate-papo ou só libera o áudio também, tá bom? Não tem problema também para quem não tiver o livro, quem é novo e não tiver o livro, porque eu vou lendo os parágrafos, né, e depois que eu faço os comentários, abro para vocês, tá? Para quem estiver acompanhando o livro, a gente parou na semana passada na página 159, no capítulo... Acho que alguém está com o áudio aberto aqui. Você consegue fechar eu, Lu? Acho que é a Patrícia, você está com o áudio aberto, Patrícia. Seja bem-vinda. Né? Bom, nós paramos o estudo no capítulo que não transtorna, não transforma. E o Gui começa o capítulo citando aqui um ensinamento, uma frase de Rumi, né, que foi um santo sufi, né? Ele coloca assim: é pela rachadura da alma que a luz entra em você. Esse é o ensinamento. Então ele começa o capítulo colocando o seguinte: poucas tentativas de síntese sobre o processo verdadeiro de transformação da consciência, promovido pela meditação, seriam tão bem-sucedidas como as palavras desse capítulo. Ali nós temos a máxima sobre como se realizará o processo da alquimia da consciência pela prática meditativa. A frase de Rumi, epígrafe do capítulo, reforça essa ideia. Como já dissemos, os problemas não são a nossa única fonte de despertar. Eles podem, aliás, nos fazer regredir de alguma maneira. Mas é evidente que, quando estamos abertos para compreender as fricções e descontinuidades, as contradições e os entraves da vida, passamos a deleitar com este viver de uma forma diferente. A coisa aqui não é que os problemas sejam pagamentos de dívidas cósmicas nem punições por pecados primeiros. Eles são parte constitutiva da vida, que é difícil e fascinante por si só. O que nos torna sábios não é passar por problemas, mas enfrentá-los de modo a perceber uma espécie de graça feroz, de pulsão da vida em tudo e em todas as coisas. Isso requer de nós uma desestruturação completa de nosso modo de perceber e reagir à realidade. Para que tal revolução estrutural aconteça, para que a verdadeira luz entre, teremos que criar abalos e rachaduras difíceis de administrar em um primeiro momento. Bom, analisando aqui o primeiro capítulo, eu compreendi que o Gui não está fazendo aqui uma apologia ao sofrimento ou ao problema, não necessariamente você precisa disso para se transformar, mas o que ele está colocando aqui é que os problemas e o sofrimento, eles são inerentes à vida, eles acontecem com todos, né? É uma condição sine qua non das nossas vidas. Então, a gente, e como que a gente consegue lidar com essas questões, né? É o que ele coloca aqui. Isso existe, ponto, entendeu? E a partir disso, o que você faz, né? Você reconhece isso e, de certa maneira, você pode reagir de forma até negativa, ou seja, de certa maneira, isso não pode não necessariamente isso vai te transformar. O que depende, quando você reconhece que os problemas existem, os sofrimentos existem, é a sua disposição e a sua intenção para compreender esses estados, compreender essas situações e transformá-las, né? Então, é o que acontece né, como isso acontece na vida de todos nós. A partir do momento que a gente lida com algum problema ou lida com algum sofrimento, muitas das vezes nós ignoramos isso, tentamos evitá-lo, né, de certa maneira, e negamos em muitas ocasiões também. Né? E a gente entra naquele par de que a gente não quer sofrimento, a gente quer só coisa boa, só prazer, mas não é assim que funciona a vida. A gente vive num mundo extremamente complexo e contraditório, nós temos nossos problemas internos e há muitos problemas externos que nos rondam. Então,
o que fazer diante disso, né? Só que o primeiro passo é o reconhecimento, é o que ele coloca aqui, é saber que isso existe, né? Agora, o que você vai fazer para se transformar é o diferencial, é o que você vai saber para olhar em profundidade esse sofrimento é essencial. E eu tava fazendo aquele curso do Instituto, inclusive, com a Bia Machado, que é uma educadora, né? Foi professora de filosofia na USP por muito tempo. E ela tá fazendo é um curso muito legal sobre educação com base no zodíaco, né? Ela citou um exemplo que eu achei muito interessante, que ela falou, olha, por exemplo, quando você está com uma criança no carro, vai, tá você e seu filho, ele vê, por exemplo, um mendigo na rua, ou alguma situação bem triste, e ele te pergunta, nossa, o que é isso? Né? Por que existe essa coisa? Muitas vezes nós tentamos contornar essa situação, a gente não tenta deixar ele entrar em contato com essa realidade que é o sofrimento. A gente tenta evitar isso a qualquer preço, para que ele não tome consciência da existência disso. Isso acaba criando uma blindagem, uma proteção equivocada nele, porque a partir do momento que a gente começa a entender que há sofrimento no mundo e há sofrimento na gente, né, que os problemas existem, a gente consegue se transformar e daí surgem coisas bonitas, aí que a luz entra, né, aqui como coloca na frase, né, aí que você dá oportunidade, por exemplo, para nascer coisas como a compaixão, né, que é uma forma altruísta, né, de transformação e de contato com o próximo, compaixão para com o outro, compaixão para consigo, e também de transformação, falar, nossa, esses estados aqui, eles me machucam. Porque, convenhamos, é o que a gente sempre fala, problemas e sofrimentos são ruins, não são bons. São estados negativos e que nos machucam, né? Então, a partir do momento que você reconhece isso, você tem a capacidade de se transformar, né? Se você negar ou se você ignorar, eles vão continuar aí te machucando, te fazendo sofrer. A questão aqui não é um masoquismo, né? Não é aquela questão de ficar, é uma aprovação, o sofrimento tem que estar acontecendo para eu me transformar, não. Porque a grande chave da questão é você saber transformar a situação, é você não deixar de sofrer, né? Isso foi, essa foi, na realidade, foi o grande motor de propulsão do surgimento, por exemplo, do budismo, né? Quando Shakyamuni Buda, que era um príncipe, né, de uma família, de uma dinastia super rica, né? Ele fazia parte de uma família que tinha posses, tinha tudo o que ele precisava para ser feliz, né? Tinha tudo o que ele precisava para ter conforto a vida inteira. Mas foi percebendo o sofrimento dos outros, né? E dele mesmo. Ele falou, olha, pera lá, há sofrimento no mundo. E a partir disso, o que é esse sofrimento? Para onde eu vou com isso? Como que eu conheço qual que é a origem dele? E como que eu descubro meios de transformá-lo? Né? Aí ele saiu de casa e foi fazer as práticas dele, ficou por anos fazendo até descobrir, né? Até definir lá as quatro nobres verdades e depois o caminho óctuplo, né? Ou seja, esses abalos, esses sofrimentos, eles existem e acontecem na vida de todo mundo. Só que muitas vezes nós corremos disso, né? A gente não quer enfrentar isso com profundidade, a gente não quer olhar isso cara a cara, né? E não fazendo isso, nós nos tornamos vítimas disso, né? Nós sofremos e dói bastante, né? A gente não dá conta do nosso sofrimento, não dá conta do sofrimento dos outros e do mundo, né? E a partir do momento aí que ele coloca aqui que isso também está ligado com o processo da meditação e das práticas, porque a partir do momento que você fala, beleza, vou começar a praticar porque há métodos que me transformem, que façam eu transformar os meus sofrimentos em estados mais lúcidos de vida, né? A gente vai se confrontar né, com a nossa sujeira interna, então isso vai criar abalo, isso vai criar rupturas, isso não é fácil, né? Mas é daí que surge algo novo, por mais que às vezes seja assustador, que né, olhar para dentro de si com clareza mesmo, sem engano, sem delírio, por mais que muitas vezes seja assustador, isso é necessário para que uma transformação aconteça, porque é aquilo que a gente fala, você não quer transformar aquilo que você não conhece, né? Aquilo que você não conhece, você é escravo daquilo, né? Então você se confrontar com os seus condicionamentos, né? Com toda essa carga que você traz de um passado, você se confrontar com tudo isso, muitas vezes é chocante mesmo, né? E você vai ter rupturas, porque a partir do momento que você vai querer transformar, por exemplo, hábitos perniciosos, transformar esse seu eu tão cheio de características, é difícil, você vai se confrontar, vai ter um abalo estrutural em todo o seu ser.
Mas a partir disso, esse é um esforço necessário para que você se transforme, para que uma compreensão, para que uma sabedoria, né, surja aí, para que você transforme esse seu estado de sofrimento em um estado de comunhão com a vida, né? Que ele coloca aqui. Aí ele vai seguir dessa forma, exatamente falando isso. Ele vai colocar assim, o Gui, na próxima página. O primeiro pressuposto do caminho para esse abalo estrutural, essa revolução de si, é que vai incomodar. Propomos, a partir dos ensinamentos de nossos mestres e das observações que fazemos, como filtro para que você descubra se a sua busca, meditação, prática, caminho e escolhas é capaz de te conduzir à felicidade. A seguinte trindade, né? Ele coloca a trindade como toda transformação que vale a pena, dói, demora e dá trabalho. Eu sei, a gente fala isso toda semana, às vezes até parece ser um pouco exaustivo, mas é porque leva tempo, dá trabalho. Você se confrontar com tudo isso, você querer sair desses estados, né, que você antigamente só era jogado como se fosse um barquinho no meio de um oceano, uma tempestade no oceano, porque sair disso é custoso. Exige muita dedicação, exige muita atenção, muita entrega, muita paciência, né? Então é um processo, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É isso que o Gui vai colocar aqui no outro parágrafo, falando o seguinte: em uma sociedade imediatista como a nossa, com as múltiplas pulsões que nos distraem, como a internet, os amigos, os livros e as propagandas que nos oferecem as mais diversas soluções fáceis e rápidas para os nossos problemas, fica difícil acreditar nessa trindade. Mas lembrem-se, como nos ensina Rubem Alves, ostra feliz não faz pérola. Porque um grão de areia caiu dentro de sua concha, entrando em contato com sua parte mais sensível, que a ostra vai começar a revestir aquele inconveniente grão de areia de substâncias que vão moldando de uma forma que aquele tormento se torne uma gema de inestimável beleza. Note, a ostra nunca fez a pérola pela ideia da gema em si, não pela busca gananciosa pela maior e mais preciosa pérola, mas porque a pérola é simplesmente o resultado de todo um trabalho, de todo um esforço para que o incômodo fosse embora. Assim também são os frutos da prática. Não nos tornamos melhores, mais lúcidos e sábios, porque queremos essa lucidez e sabedoria apenas para nos envaidecer demonstrando-a para os outros. Conquistamos tudo isso a partir de um esforço diligente, disciplinado e diário que leva tempo, dói e dá muito trabalho. Exige de nós toda uma atenção, todo um carinho, cuidado e alerta e determinação. Ou seja, é um trabalho, né, de fazer nascer o lótus dentro do lodo, né, do mantra Om Mani Padme Hum. É você trazer, pegar toda essa coisa que é você, essa conjuntura de contradições, de coisas bonitas e coisas feias que você tem dentro de você e fazer disso se tornar uma pérola, né? Você transformar esses estados e fazer surgir algo novo aí, mas isso não é simples. Isso exige dedicação, né? Isso exige entrega, principalmente, e disciplina, né? Como sempre falamos. E através e utilizando os métodos, né? Porque é o que a gente fala, né? Olha, beleza, você fala para eu transformar o sofrimento, você fala que problema é ruim, beleza, isso eu sei. Mas como que eu faço isso? Essa é a grande chave, porque é muito fácil falar, né? Que nem o Gui fala com a gente, às vezes é muito fácil falar se transforma, mas ninguém fala como se transformar, né? Todo mundo sabe que sofrimento é ruim, mas como sair desses estados, desse seu eu tão que sofre tanto e que tem tanto problema, né? Como você transforma isso? Por isso que existem os métodos, é exatamente isso que vai dar continuidade aqui no capítulo, que o Gui vai colocar assim. Embora os problemas não sejam os viabilizadores das transformações, eles são seus instrumentos, os proporcionadores do abalo urgente e inadiável para aqueles de olhos e ouvidos abertos. Na tradição sufi, há uma história interessante sobre o poder e a urgência desses abalos do despertar. É contada de maneira diferente no magnífico livro História dos Derviches, do mestre sufi contemporâneo Idris Shah, e diz, aí ele cita aqui uma parte do livro, tá? Um cavaleiro viu, é uma história, um cavaleiro viu, da sua posição privilegiada, uma cobra deslizar para dentro da garganta de um homem adormecido. Ele estava ciente de que, se aquele homem continuasse a dormir, o veneno certamente o mataria. Sendo assim,
chicoteou o homem adormecido até que despertasse. Sem tempo a perder, obrigou-o a ir a um lugar onde havia várias maçãs podres espalhadas pelo chão e fez com que as comesse. Depois, fez com que bebesse grandes goles de água de um riacho. O tempo todo, o homem tentava escapar, gritando: "O que foi que eu fiz, inimigo da humanidade? Para que me maltratasse assim?" Finalmente, quando estava beirando a exaustão e a noite descia, o homem caiu no chão e vomitou as maçãs, a água e a serpente. Quando viu que havia saído de dentro e compreendeu o que acontecera, implorou perdão do cavaleiro. O homem que foi salvo disse: "Se tivesse me contado, teria aceitado seu tratamento de bom grado." O cavaleiro respondeu: "Se tivesse lhe contado, você não teria acreditado, ou teria ficado paralisado pelo terror, ou teria fugido procurando esquecer, e não haveria mais tempo." Esporeando seu cavalo, o misterioso cavaleiro partiu. Essa história nos conta de nossa condição, na qual, entorpecidos pelos nossos próprios enganos e devaneios, deixamos que serpentes de raiva, inveja, medo, ciúmes, indignação, ressentimentos e mágoas adentrem nosso corpo e ali residam, até que cavaleiros sábios, na forma de professores, mestres, amigos, ou mesmo de momentos de despertar da vida, acordem-nos da maneira mais abrupta possível, espanquem-nos, dando-nos ordens que não fazem sentido, até que, por fim, de maneira espontânea, o conhecimento acerca do mal que estava dentro de nós nos acometa na mesma medida e no mesmo instante em que esse mal é expelido, né? Isso tem tudo a ver com as práticas, né? Porque muitas vezes você vai praticando e aquilo, de certa forma, é difícil, muitas vezes tumultuoso, né? Você fala: "Nossa, mas por que eu tô fazendo isso aqui?" E você, né, se questiona e fala: "Nossa, é tão difícil." Você tem que ter disciplina, você tem que ter uma entrega, né, de praticar em todos os momentos. Mas se você tiver de fato vontade, né, de praticar e a vontade de sair desse estado de sofrimento que todos, né, e fizer os métodos, isso vai surtir efeitos, né? Isso vai surtir resultados. Isso, né, para quem pratica e vai praticando, você vai percebendo aos poucos, de acordo com essas pequenas rupturas que vão ocorrendo. Porque não é só uma grande ruptura que desmorona o sofrimento, né, como a iluminação, por exemplo. Isso são rupturas que vão acontecendo gradualmente. Você vai deixando esse seu eu para trás, né? Esses seus condicionamentos vai quebrando com essas rodas que te faziam sofrer, né? Então você vai tendo pequenas rupturas no dia a dia, né? Pequenos abalos e você vai, a partir do momento que você toma consciência disso, o que ele coloca aqui, você toma conhecimento acerca do mal que estava dentro de nós, nos acometa na mesma medida, no mesmo instante que esse mal é expelido. Ou seja, você observa aquilo e você transforma aquilo. Aquilo deixa de ser parte de você. Você se transforma, você conhece isso, né? E o que vocês acham? Porque hoje eu estou falando aqui e não abri para ninguém. Eu queria saber o que vocês entendem, ou quais foram suas reflexões que vocês colocaram sobre isso, o que vocês tiveram agora. Compartilhem conosco, por favor. Ninguém? Oi, Vitor. Posso? Oi, Ângela. Por favor. Quando você disse da criança que viu o mendigo e pergunta, você sabe na região que eu trabalho que nós nos encontramos uma vez, né? Então Sim, ali é muito sofrimento. Quando eu verdade. fui, eu até conversei com o Guilherme uma vez que quando eu fui para trabalhar lá, eu tive muitos problemas, porque é muito sofrimento para a gente que se incomoda com o outro, que pensa no outro. E eu tive que tive que me transformar para poder continuar circulando pelas ruas, né? E também eu tive que me orientar para poder enfrentar todo aquele problema que tem. E às vezes eu até converso, tem uma pessoa que trabalha comigo, ela fala, mas você conversa com eles. Quando eu não posso fazer outra coisa, eu converso,
né? Eles vêm perto e eu converso. Eu tive que aprender a lidar com a situação. Então, é o que você falou, a gente tem que aprender a lidar, né, até com o sofrimento, porque ali é uma região muito difícil, né? Hoje mesmo eu É passei por verdade. uma assim. Você vê uma pessoa deitada no chão sem nada, no cimento rústico, e é muito difícil, né? Então você tem que É duro. aprender a lidar também, né, com isso. Então, Eu acho que pode falar, Vitor. não, é extremamente necessário, né, Ângela, a gente estar atento para o sofrimento do mundo e para o sofrimento dos outros, né? Para a gente sair desse nosso mundinho também de eu e de meu e observar que os outros sofrem também. E a partir disso surge uma coisa que é muito poderosa, né? Que os budistas também exaltam tanto, que é a compaixão, né? A capacidade de você reconhecer o sofrimento do outro, querer que o outro fique bem e a partir de atenção e presença, você transformar, na medida do possível, essas condições daquele próximo, né? Claro, não estou aqui falando, você querer ser transformar o mundo de noite, isso não é nem possível isso acontecer. Mas a partir dos seus pequenos atos e das coisas que estão na sua mão, das suas possibilidades, é você transformar também a vida dos outros, estando atentos para o sofrimento deles, né? Eu nunca vou me esquecer, você falou, citou, né? E foi exatamente nessa região, que é a região central aqui de São Paulo, né? E você vê, é inevitável ver pessoas em situações bem tristes. E uma vez um deles veio conversar comigo e eu conversei com ele, normal, né? Estava ali com ele conversando. Ele falou: Nossa, você não tem ideia, porque você é a primeira pessoa que conversa comigo hoje. Isso era à noite, gente, né? Ele falou: O resto eu passei o dia inteiro sendo ignorado, né? E você foi a primeira pessoa que conversou comigo. Então, é, eu já percebi o quanto ele só dele ser reconhecido, entendeu? Isso já mudou um pouco o dia dele. Só dele ser reconhecido, dele ter legitimidade, né, de falar com os outros, né? Então, a gente se colocar atento ao sofrimento alheio também é uma forma de transformação do sofrimento alheio, é uma forma de transformação do mundo, né? Porque a gente não adianta a gente vir com ideias mirabolantes de sistemas políticos, os sistemas complexos que levam tempo para se complementar, e na prática, no dia a dia, você não estar atento para o sofrimento, você não está atento para o problema alheio também e ser capaz de transformá-lo, né? Isso é uma ferramenta extremamente necessária que deve ser colocada em prática para a sua própria transformação, porque é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente começa a praticar, a gente começa a perceber que não há separação entre você e o outro. O outro é uma extensão de você mesmo, então o sofrimento do outro também é seu, né? Em certa medida. Então, você tem que criar meios de acessá-lo, de estar atento a isso e transformar também, na medida do possível, com as suas possibilidades, a realidade do sofrimento alheio, né? Isso faz parte da revolução de si. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Podem fazer. Eu vi que alguém mandou alguma coisa aqui no bate-papo. Não, foi só a Lu. Posso continuar então? Ainda no mesmo capítulo, né, o Gui vai finalizar colocando o seguinte: Ouvi uma metáfora parecida de meu mestre, que disse: Vocês estão dormindo, à beira de um precipício, o sono mais delicioso e profundo de suas vidas, mas ainda assim estão dormindo à beira de um precipício. O trabalho de todo orientador espiritual verdadeiro é despertar-lhes abruptamente desse sono, ainda que de forma assustadora. E da mesma forma que quando acordam de um sono profundo de uma forma agressiva, sentem-se mal, nauseados, irritados e até por vezes amedrontados, também se sentirão assim no primeiro impacto do despertar, especialmente em face da noção de que todos os sofrimentos e enganos que têm causado a si mesmos são culpa de vocês. Porém, assim que tiverem acordado, seu acordador os amparará nos braços, aliviará do desconforto e dirá: Agora que o susto passou, olhe à sua volta e teve a maravilha do mundo que você estava perdendo ao dormir o sono dos tolos. Ou seja, por mais que esse processo às vezes assuste, por mais que essas rupturas, esses abalos
às vezes são intensos e são, né, assustadores, eles vão transformar a nossa vida, eles vão fazer a gente ter contato com algo mais profundo e tocar a vida, né, de uma forma mais lúcida e bela, né? Esse processo de desconstrução, né, porque é um processo de desconstrução, ele é um processo trabalhoso e doloroso muitas vezes, mas ele ao fim, né, da máxima, dói, demora e dá trabalho, tem um final da máxima, que é mais vale a pena. Vale a pena porque você vai ter contato com algo muito mais belo, que é você mesmo, em sua real natureza, né? E essa real natureza integra tudo, né? Tudo e todos. Eu finalizo o capítulo colocando o seguinte: esteja avisado, mais de uma vez, que esse processo do despertar, olhando o espelho da tua própria consciência, vai ser intenso, visceral e por vezes desagradável, mas não por isso vale menos a pena. Ao contrário, essa descoberta, essa autonomia a que se chega através da lucidez plena é talvez o maior tesouro com o qual podemos entrar em contato. Não vou pedir que acreditem em mim, mas vou pedir como qualquer meditador faria, que pratique, experimente e verifique por si mesmo os resultados. Ou seja, para a gente não ficar só colocando isso de forma reflexiva, né, ou dogmática, ou a gente lendo aqui os textos, é de suma importância que a gente coloque isso em prática na nossa vida, né, que a gente tome consciência e que faça dos problemas e das dificuldades, né, o nosso próprio caminho. É como a Tenzin Palmo falando em um dos livros dela, até que eu separei aqui o trecho para compartilhar com vocês, que é muito legal. Ela fala assim, ó: o ponto é que devemos tomar tudo o que encontramos em nossa vida diária e usar como caminho, sem descartar nada. Não podemos nos acomodar pensando que vale a pena praticar apenas com as coisas boas e com as coisas que com as coisas difíceis são obstáculos às práticas. Coisas difíceis são a prática, né? Aí ela complementa: não que tenhamos de sair à procura de dor e problemas, não somos masoquistas, mas quando os problemas e as dificuldades surgirem, quando circunstâncias adversas surgirem, não tentaremos evitá-los. Nós os tomaremos como caminho. Nós os usaremos e percebemos que é assim que iremos aprender. Esses são os pesos com os quais desenvolveremos nossos músculos espirituais. Ou seja, porque assim, gente, é o que a gente fala, né? A gente começa a praticar, os problemas vão continuar acontecendo. Né? Não é porque você começou a fazer prática que amanhã, da noite para o dia, você vai estar vivendo um paraíso. Não, o mundo... Parece que até mais, né, Vitor? Às vezes fica mais perdido aí. Às vezes é tão tumultuoso o negócio, é tão intenso, que parece estar, né? Se intensifica. Mas se intensifica porque você está tomando, às vezes, consciente já era, né, Fabi? Também. Isso tudo sempre existiu e você só era levado. Quando você começa a tomar nossa habilidade melhor com tudo isso. E os problemas vão surgir, às vezes surgem até de forma mais intensa. É verdade. É verdade. É inevitável. E como ela falou aí, a parte... Né? O mundo é... Pode falar. Que, como ela disse aí, que as coisas difíceis que acontecem também são parte, whatever, sei lá. Mas elas são as principais partes que tiram à prova a sua reação a tudo isso, né? Perfeito. É muito bonito a gente falar, por exemplo, de paciência, e a primeira pessoa que você encontra na rua que você tem alguma desavença, você não ter a capacidade de exercer a paciência, né? O maluco que te fecha no trânsito, né? Essas exato. Coisas assim que... Exato, é ali que se mas pratica, tudo bem xingar no trânsito, né, darling? De vez em quando acontece. Não, mas é aquela coisa, porque é a vida, a prática é a vida, não é a parte. E você vai perceber se ela está te transformando nisso, na vida, na própria vida, nas suas reações com o cotidiano, nas suas reações com a vida, né? Ela não está fora de você estar ali no carro, então deixa aqui, tudo pode acontecer de novo, não. Deixa que eu pratico. Não, ali você também é o seu momento de prática, é o seu momento de pôr, né, em ação tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que você pratica, né?
Mas isso é um processo, vai acontecendo, e dói, dói. É. E o lance que está ressoando ainda, que você falou antes disso tudo, essa história que você falou do cara que você falou, sei lá, você conversou com ele e falou, nossa, você foi a primeira pessoa que interage comigo. Nossa, isso é de cortar o coração. Porque é muito complicado, assim, a gente tá no carro, por exemplo, você para no farol, você fecha o vidro, e aí tem gente pedindo, aí você quer dar, e às vezes você tem medo. E aí, meu, isso é de cortar o coração. Eu sempre deixo uns trocados, assim, que, né, se dá para malabares, depende do farol, assim, mas aí, assim, né, você dá para as pessoas, compra uma balinha, nananã, mas, assim, quando o negócio pega, você vê uma pessoa que, sei lá, tá todo quebrado, né, um deficiente ou uma pessoa idosa, aí, nossa, eu termino de dirigir assim mal, assim, sabe? Quando eu vejo essas coisas. É complicado. E não dá pra gente resolver. A Não gente, dá, são problemas individual complexos. não, mas eu acho que, sei lá, meu, se a pessoa ganha R$ 5, cara, não vai durar nada. R$ 5 não é nada pra gente, mas de repente ela compra, sei lá, uma água, whatever, não importa. Mas só, ou então que seja uma moeda que ela ganha, não é nem o valor da moeda, mas assim de ter recebido alguma coisa. É uma miséria isso. É ridículo isso, mas sei lá. Nossa, é muito delicado, tem vários pontos. Só sei que dói, isso dói. É extremamente complexo, né? Os problemas sociais, principalmente nós, por exemplo, que moramos em São Paulo, e uma cidade grande, você vê todo momento esse tipo de coisa, né? Você tá ali vendo. Não é fácil de digerir, é um problema complexo, não é simples de resolver, né? Você olhar, por exemplo, a população de rua, não é algo simples de se transformar. Você, como indivíduo, é difícil transformar isso. Isso vai muito para o campo de políticas públicas, né? Mas o que você pode fazer a partir disso? Pequenos atos, né? Estar ali presente, ele na medida do possível, com o que você pode tentar ajudar da melhor forma possível. E acima de tudo, querer bem, né? Porque a compaixão é uma coisa muito poderosa, né? Porque é você reconhecer que o outro também sofre, né? E, de certa maneira, você sofre junto. Mas não é você também pegar isso para você. A compaixão, ela também tem uma testemunha, né? Tem uma testemunha, porque é complicado mesmo. É que nem você falou, existem problemas que são estruturais e que de certa forma, a gente não tem controle para modificar, né? A não ser que você esteja, por exemplo, num cargo de poder público, que você, pode com fazer o um pouco tempo também, mais. com o tempo também, exige muita boa vontade, não só de uma pessoa lá, Não, de exato. muitas, para modificar essas determinadas situações. Mas não é fácil mesmo, Fabi. Mas eu acho que a gente fazendo o melhor que a gente pode, né, e sabendo e reconhecendo o sofrimento do outro, né, estando atento, né, estando presente, eu acho que isso falta muito, né? Você dá presença para o sofrimento do outro e dá legitimidade para o sofrimento do outro. E a gente tira muita legitimidade do sofrimento do outro, né? Então, você está atento, você está ali, você está de alguma forma aliviando, né? Claro, você não está solucionando, porque esse mundo é muito grande para você solucionar todos os problemas do mundo. Ele é imenso, ele tem contradições gigantescas, né? Tem situações extremamente complicadas também. Não tem como você simplesmente mudar tudo do dia para a noite, mas nas nossas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, a gente pode de alguma forma, né, pelo menos reduzir um pouco o sofrimento alheio, de certa forma, né? Eu não sei se foi aqui que eu ouvi uma história, se for, você me avisa. Eu sempre achei muito difícil lidar nessa situação com um certo sentimento de culpa. Por exemplo, quando era criança, ia ao cinema em Copacabana, à noite, quando estava comprando a bala, eu olhava para a marquise do lado oposto da rua, um monte de criança dormindo. E eu ficava culpado, pô, eu estou indo no cinema, comendo bala, e eles estão dormindo no chão. Muito tempo eu tive dificuldade de lidar com essa culpa. Acabei conseguindo, né? Porque não é culpa nossa, individual, né? De toda uma sociedade, né? Mas foi muito difícil para mim isso. Ainda é, às vezes. Em certo grau, gente, a gente que vive em sociedade, como indivíduos, a gente forma a sociedade,
não é verdade? Em certo grau, a sociedade é o que criamos também. Claro, herdamos muitas coisas, mas, de certa forma, eu acho que uma forma de transformar isso nos seus pequenos atos, movendo, né, tomando atitudes que você pode no limite do que você pode. Aí você está fazendo a sua parte, sim. Né? Agora, simplesmente ignorar, né, acho que não é isso o caminho. Você não pode ignorar o sofrimento alheio, você não pode fingir que ele não existe, só porque talvez você tenha uma condição privilegiada e você não tenha passado por aquilo, não quer dizer que o outro não sofra com aquilo. Né? E estar atento ao sofrimento alheio não é só estar atento também ao sofrimento alheio causado por problemas sociais de pessoas, né, de rua. Isso também está ligado, às vezes, com você lidar com os sofrimentos das pessoas da sua própria casa. Né? E como você lida também com eles, sabendo que, reconhecendo que eles também sofrem. Né? Isso exige muita prática, muita entrega no dia a dia para você conseguir, de certa forma, modificar, né? E entender o próximo, entender o sofrimento dele e acessar o que ele quer. Né? E também entender por que ele está sofrendo, porque às vezes a gente acha que a pessoa está sofrendo e a gente oferece uma solução que não é o que ela está querendo. Né? Então, por isso que a gente tem que entender também, quando acessar o outro e quando estiver presente com o outro, o que de fato ele está querendo. Né? Nossa, tem um livro muito legal, esse livro aqui é muito legal, fala disso. Eu sugiro muito. Ele é imenso. Ele é imenso. Ele tem quase 1000 páginas. Ele é do Matthieu Ricard, que é um monge budista. E ele fala sobre a revolução do altruísmo. E ele vai colocando em xeque muitas coisas, falando que, olha, você tem potencialidades positivas para ajudar o mundo. Né? Porque a gente é criado numa sociedade, muitas vezes, que só se olha o lado negativo da humanidade. A gente só olha, por exemplo, o lado egoísta da coisa. Mas não, ele fala, não, ele confronta essas ideias, né, colocando até com base filosófica e experimental, de pesquisa científica, de que não. Também, por natureza, também somos altruístas, ele fala. Né? A gente tem essa natureza altruísta também, de agir para o outro sem buscar benefícios para si mesmo. Né? Os animais também, né, ele fala também. Exato. Ele fala, quando ele fala disso, ele não está falando só de ser humano com ser humano. Exato, ele é super defensor das causas animais, né? Tem até um outro livro muito legal dele sobre defesa dos direitos dos animais. E ele vai confrontar justamente essas questões. Pera lá, gente, você tem que estar atento no mundo para o sofrimento de todos, não só dos humanos, mas dos animais, de todos os seres que sofrem. Essa é a questão, né? Você não exclui, quando você fala disso, você não exclui, por exemplo, o sofrimento da sua família. Porque a gente faz muito isso, fala, só minha família importa. Mas espera lá, você vive no mundo, né? Tem todo um resto aí. Você lida, às vezes você fica mais tempo fora de casa do que dentro. Agora não, né? Mas antigamente a gente passava o dia na rua com outras pessoas, né? Então, sim, o sofrimento de todos importa, de todos os seres, quaisquer sejam animais, tanto com a natureza, né? Ele fala também muito da questão de preocupação ambiental, né? E que a gente está colhendo frutos de muitas, né? A gente degradar tanto o meio ambiente, essa pandemia que vem por isso, isso acontece também por conta da pandemia, mudanças climáticas, que não tem como negar, se negar assim, desculpa, negando a ciência, porque a galera pesquisa, ela vai atrás, eles veem que está mudando. Né? Você falar negar por negar não existe. Isso acontece. Ou seja, se tomar consciência de tudo isso que está acontecendo, é você começar a transformar o mundo à sua volta. Né? Porque tem tudo a ver com esse capítulo que a gente está falando. Né? Tem tudo a ver você tomar consciência do seu sofrimento, do sofrimento do mundo e dos problemas do mundo, para saber transformar na medida do possível com lucidez, né? E com assertividade, né? Porque é aquilo que eu falei. Não adianta você achar que o outro está precisando de alguma coisa. Espera lá, vai lá ver o que ele está precisando de fato, né? Isso é um problema muito, muito grande, às vezes, de ONGs e tal, porque às vezes a galera, ou de filantropia, porque às vezes a galera acha que aquela comunidade está precisando de determinada coisa e faz algo, mas aquilo não é a questão principal que eles estão precisando. Então, por isso que o diálogo é muito importante para acessar o próximo. Por isso que a gente tem que entender e compreender o próximo em profundidade, não simplesmente já pensar, ele está sofrendo por isso, então vou fazer isso. Não, calma, escuta o outro, né? Esteja presente. Alguém quer fazer uma colocação? Foi aqui que foi falado a história do índio que foi para o mercado municipal? Já foi falado isso aqui? Nossa, já eu ouvi, isso. Eu não lembro de onde foi. Mas, anyways, vou contar. Aqui acho que não foi. Mas eu já ouvi essa história. Vou falar. Conta. Um índio que nunca tinha vindo para a cidade, ele foi levado ao mercado municipal
e viu aquele monte de comida, de fruta, de tudo mais. E tinha uma criança faminta sentada ali no chão e pegando restinho de comida, restinho de fruta, coisa caída no chão para comer. E o índio perguntou, mas por que ele está pegando daí? Ah, porque ele não tem dinheiro para comprar. Mas tem um monte, um absurdo de comida. Não, ninguém pode, tipo, dar uma fruta para ele. Ah, não, precisa pagar. Aí ele ficou quieto, eles andaram um pouquinho, ele ficou assim com aquilo na cabeça e falou, eu quero ir embora daqui. Não, tipo, não cabia como realidade plausível aquilo existiu, e não cabe mesmo, né? Mas é que a gente está tão acostumado que nem choca mais, né? Mas aí ele quis ir embora, ele não aguentou ver aquilo. Essa é a história. Nem deveria, né? E nem deveria, porque isso não deve, né, ser tolerável, isso não deve ser normatizado, a gente não deve achar isso normal, gente. Né? Uhum. Eu estava discutindo exatamente isso há um tempo atrás com meu irmão, com meu pai, que eles estavam falando do Elon Musk, né? E eles estavam falando do cara, pô, o cara tem uma empresa ferrada que manda a gente tá querendo ir pra Lua, sei lá pra onde agora. E eu falei, gente, para, tá querendo habitar Marte. Acho que era um negócio assim, Ele quer ir pra Marte. Ele quer ir pra Marte. A gente não dá conta da Terra. Eu tava falando pra ele, a gente não dá conta daqui. A gente se mata, e isso é, claro, não tô sendo anti-evolução tecnológica, de forma alguma, eu sei das facilidades e das comodidades que isso traz. Mas, gente, a gente tem problemas prioritários aqui para resolver. Antes de você pensar em habitar outro planeta, ou você pensar em criar coisas supérfluas, né? Porque a gente não pode simplesmente ignorar que tem gente que passa fome no mundo, tem gente que não tem saneamento básico, tem pessoas que não têm mínimo estudo, né? A gente tem que priorizar os problemas da humanidade, tentar, de certa forma, né, resolver isso, e a gente tem capacidade, olha o que a gente faz. Né? A gente já foi para a Lua. Você já foi para a Lua, como você não tem capacidade de erradicar, por exemplo, coisa como a fome. Né? O Vitor, posso falar? Oi, Vitor. Por favor, quem tá falando? É a Leila. Oi, Leila, nossa, tá com a voz diferente? Eu percebi que era você, não apareceu. Eu tô falando baixinho. Boa noite, tudo bem? Sabe? Você pensou que fosse eu, Vitão? Com essa voz pensou que fosse eu, né? Oi, Paulinho, juro que eu pensei que era você. Com essa voz doce, capaz mesmo. Então, você sabe que a Fabi tá falando desse negócio da criança e tá todo mundo falando aí de tem que ter esse olhar de compaixão. Quando a gente foi para a Índia, bom, Calcutá, nossa, é assim, vocês podem imaginar o que é, né? O rascunho do mapa do inferno. Um lugar maravilhoso, mas ele tem esse lado. E a gente saía para ir para os lugares lá, e era aquela criançada, era criança segurando o bebê no colo, quer dizer, tudo isso é até forçado, eles faziam para pedir dinheiro. E nós fomos instruídos a não dar nada. Então, assim, eles vinham com aquele olhar triste, imundo, descalço, pedindo, grudava na roupa da gente assim, e a gente tinha que tocar como se fosse música, tipo, não, nem olha, nem fala nada, não dá nada, não faz nada, porque se você fizesse qualquer coisa, que nem formiga no açúcar, tem uma. Se ela avisa as outras, aí, então você vê, a gente foi obrigado, entre aspas, né? Não dê um tostão, não dê nada para eles. Olha, a gente teve que ignorar, você vê como é que é? Olha que contrassenso. E é doloroso, né, de certa forma, se olhasse tudo isso, né? E a gente se sente tão impotente, né? A gente... Demais. Você não podia como fazer sociedade, nada, não faça. Uhum. Como sociedade, a gente cria um Estado que em tese, né, a criação do Estado, né, porque quando todo mundo se forma aqui num canto, a gente cria algo para organizar todas essas nossas relações, né, e os nossos quereres, né, a gente cria um Estado que, em tese, foi criado para visando o bem comum, né, e a gente não consegue colocar isso em prática, né, é muito complexo, né, é muito complexo a gente pensar sobre tudo isso. O negócio é muito mais difícil. O buraco é mais embaixo, né? A gente faz o que necessário. Consegue, mas lá em Calcutá nós fomos na direção oposta do que a gente tem que pensar, eu acho. Pode falar. E talvez porque é cultural lá, você também não conhece o ambiente que você está indo. Talvez, né, falarem isso para você por alguma inúmera razão, da mesma forma que a Fabi falou, poxa, eu não sei se eu abaixo o vidro aqui, porque São Paulo também é perigoso, você não sabe o que pode acontecer.
Você pode saber, né? A gente tem uma violência altíssima aqui, né? Principalmente em faróis. Então, às vezes, você fica nessa condição sem saber como agir corretamente, né? Mas eu acho que você ter, né, pelo menos se atentar ao sofrimento alheio e saber que ele existe, e querer o bem do outro, é a sua intenção, né? Acho que mais poderoso, às vezes, que até a sua ação em determinada forma, porque às vezes sua ação, primeiro, ela não é possível, segundo, às vezes você age de uma forma, acontece outra coisa. Isso acontece no mundo. Então, acho que o mais importante, além de tudo isso, é a sua intenção. É o que você quer daquilo, é o que você, né? Você sente essa compaixão, você quer, de certa forma, transbordar isso. Claro, às vezes é difícil colocar isso da ação de uma forma que você faça, que você impeça o sofrimento do outro de forma completa. Mas se você, pelo menos, conseguir reduzir isso, ou pelo menos se fazer presente de alguma forma, isso já é um caminho para a mudança do mundo. Porque, olha, pessoal, também a gente fala de Estado, a gente terceiriza a nossa culpa, né? A gente terceiriza a culpa para o Estado e terceiriza a culpa para os outros, sendo que a gente também tem responsabilidade na nossa vida, né? Todo mundo que está no nosso campo de atenção faz parte, né, da nossa vida naquele momento. Então, a gente tem que, ao menos, colocar em prática naquele momento tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente pratica e aprende, né, com aquelas pessoas, com aquele nosso ambiente, por onde a gente anda, né? E, se possível, se você tiver condições e criar possibilidades, né, de transformação coletiva, né, de forma eficiente, faça também, né? Isso não é para todo mundo, não é fácil, não é simples, mas se você tem condição, né, faça também, porque é sua responsabilidade, né? Mas é isso. Alguém fazer mais um comentário? Por favor, Edu. A respeito da Índia, ainda dando continuidade à Leila, foi um grande exercício, né, dessa compaixão, porque era tanta criança. Acho que a situação, claro, aqui no Brasil também temos, né, locais como aqui no centro de São Paulo, que tem muitas pessoas, mas lá tinha determinadas cidades, incluindo Bodh Gaya, que eram muitas crianças, que ficavam todos parados à nossa frente, pedindo, né? Então, essa orientação também é porque não tínhamos como atender a todos, né? Porque ali eles ficavam todos ali naquela rua, não que você estava passando uma rua e vinha alguém pedir, não, eles ficavam assim, todo o tempo do lado da gente. Então, até, claro, por ser uma outra cultura, a gente não fazer parte, né, dali, mas se você desse para você não tinha nem como escolher, porque eles vinham assim, em conjunto, então se você desse o dinheiro para você não tinha como dar para todos. Então, realmente, a situação foi assim, bastante difícil, mas eu acho que a gente pensando nessa questão da compaixão, que a gente precisa exercitar sempre, inclusive quando a gente não tem como resolver a situação de todo mundo, né? Uma vez eu recebi um ensinamento, né, do mestre nesse sentido, justamente colocando essa questão, né, do meu sofrimento frente a isso, na própria Índia. E aí a orientação foi justamente essa, exercitar a compaixão, porque nós não temos como resolver, né, o problema como um todo, mas temos, como vocês comentaram aí, ficarmos atentos às necessidades das pessoas, né? Às vezes um sorriso que a gente pode dar a uma pessoa, uma atenção. Claro que a gente quer resolver resolver a situação da fome, né? Quando a gente olha para o mundo, outro dia eu li uma matéria da ONU dizendo que, acho que foi em 2018, o número era de 670 milhões de pessoas passando fome no mundo. Aí eu, né, pensei, nossa, no mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas. Se quase 700 milhões estão passando fome, é muita gente. É algo assim inconcebível, é absurdo. E o que a gente quer fazer, na verdade, é resolver, a gente gostaria de resolver a fome desses 700 milhões de pessoas no mundo. Isso que eu acho que a gente ficaria satisfeito. Mas como a gente não tem essa condição, então é como você falou, como vocês muito bem comentaram, né? A gente
ficar sempre atento o que a gente pode fazer naquela situação. Mesmo tanto na situação de rua, e o Vitor muito bem colocou também, quanto com outras pessoas do nosso ambiente, né? E o quanto é importante a gente ouvir os outros, esse diálogo. Então, vocês colocaram coisas fundamentais, como, por exemplo, o diálogo, inclusive nas políticas sociais, políticas públicas, né? Muitas vezes acontece isso mesmo, a necessidade, uma instituição pensa que a necessidade daquela comunidade é uma, quando na verdade é totalmente outra, porque não tem essa escuta, né? Então, o quanto é importante o diálogo, ouvir o outro, porque muitas vezes no dia a dia tumultuado que a gente vive, é muito fácil a gente julgar o outro do porquê que aquela pessoa está naquela situação. Primeiro a gente, estou generalizando, tá? Primeiro, muitas vezes a gente julga, né? Mas por que essa pessoa está em situação de rua? O que ela fez? Por que não sai? Né? A gente ouve muito isso. Por que a pessoa não sai da situação de rua? Né? Procura um trabalho. Mas eu sempre penso, como vai procurar o trabalho se não tem, muitas vezes, trabalho nem para quem, né, tem casa, tem uma situação que tem moradia, enfim, tem o estudo. Então, não é tão simples, é muito complexo. Então, acho que a revolução em si traz isso, a gente ficar mais atento a não julgar aquela situação, e sim exercitar a compaixão para entender o outro e ouvir o outro e ter uma palavra, um diálogo, independentemente dos motivos pelos quais aquelas pessoas estão naquelas situações, né? Porque a gente não quer se colocar em muitas situações, mas a vida tem N motivos que muitas vezes, inclusive, vai nos levando a essas situações, né? E eu sempre gosto de comentar, aqui lembrando o Rubem Alves, que o Gui colocou no capítulo, tem um texto dele maravilhoso que se chama Escutatória, que ele fala justamente sobre isso, a importância de ouvir o outro, porque muitas vezes nós achamos que ajudamos o outro falando, né, dando as nossas opiniões, nossos conselhos, né? Mas muitas vezes a gente percebe que muito mais importante é ouvir o outro. Quantas pessoas estão precisando serem ouvidas? E só ouvindo, só com esse diálogo, que nós saberemos a real necessidade das pessoas, sem julgamentos, né? Então, recomendo esse texto também a vocês. Perfeito, Lu. Depois manda aí. Você falou o nome, né? Vou colocar aqui. Por favor. No chat. E o processo de reconhecimento e transformação dos nossos sofrimentos nos torna apto a transformar o sofrimento dos outros, né? É uma via de mão dupla, né? Reconhecendo o sofrimento do outro, eu também reconheço o meu. Reconhecendo o meu, eu reconheço o do outro, né? Reconhecendo que eu tenho problema, eu reconheço que o outro tem problema também. Então, isso faz parte da sua transformação, né? Isso faz parte da transformação do mundo, porque querer mudar tudo da forma que é muito difícil, é muito abstrato, né? Foge um pouco daquilo, não é palpável, né? O mais importante é você se transformar no mundo, né? É aquela máxima de Chico Teixeira, né? Você quer que o mundo inteiro se transforme para você? Não, transforma a si próprio, né? Se transforme, e se transformando você vai transformar o mundo, né? Pega um exemplo como Mahatma Gandhi, que foi pelo exemplo próprio da vida dele que ele transformou aquela situação, né? Foi agindo no dia a dia dele que ele transformou aquilo, né? Colocando os princípios dele ali naquele trabalho que ele fazia. Então, isso é muito importante, porque também, se a gente falar que a gente não pode mudar as coisas, parece que a gente não consegue, mas no dia a dia você de fato muda, né? Nem se você mudar, às vezes, o seu jeito de ser, por exemplo, no trabalho, talvez você modifique até o ambiente do trabalho, né? Pelo seu exemplo. Porque não adianta a gente querer que o outro seja assim e a gente não ser assim, né? Então, talvez a maior forma da gente curar o sofrimento do mundo é curando o nosso sofrimento. A melhor forma de enfrentar os problemas do mundo é enfrentando os nossos problemas também com lucidez, né? Um não está dissociado do outro, né? Bom, a gente tem 15 minutos para entrar no próximo capítulo, então eu vou fazer o seguinte.
eu vou dividir o capítulo aqui, ele vai começar falando da importância do corpo. Só que no meio dele, já na página, o capítulo começa na página 167. E na página 169, ele vai falar sobre os yamas e niyamas, né, do Patanjali, né, que é o tu não deves ou tu deves, né? Essas são as regras éticas comportamentais e de prática mesmo. Eu vou deixar essa parte para a gente conversar na semana que vem, porque é legal falar de todos, né? Um por um, a gente esmiuça eles e fala um pouco, né, de forma detalhada, porque são princípios muito bonitos e que, se colocados em prática, promovem a evolução de si, né? O Gui começa o capítulo colocando o seguinte: a importância do corpo, né? Porque a gente entra na parte do livro que é a quarta parte, que é os nossos amigos na prática, né? Então, o que é aquilo que a gente precisa, que é importante, que a gente vai ter que lidar, que são os nossos amigos na hora da sua prática, né? Aí o Gui começa colocando assim: seja qual for a sua tradição espiritual ou a ausência dela, seja qual for sua crença ou a ausência dela, ou qual for a sua prática ou a ausência dela, lembre-se, na atual situação em que você se encontra, na atual conjuntura, nessa experimentação que você está fazendo do mundo, neste instante, você não só tem um corpo, você é este corpo. Aí ele complementa: faço tal afirmação sem medo de incorrer em algum prejuízo, pois, em que pese as diferentes tradições espirituais e explicações metafísicas acerca de nosso eu real, de nossa origem ou de alguma condição metafísica que acompanha nossa mente, o nosso ente, este corpo, seus sentidos e a sua capacidade de aprender e dar respostas ao mundo é a realidade mais objetiva que você acessa, né? Ou seja, por mais que a gente leia, às vezes, né, textos falando você não é o corpo, você está além disso. Bom, se você ainda, isso não é uma realidade, você não experimenta esse estado, né, em que os textos falam, a sua grande realidade é que você é o corpo. Você está nele, você é guiado pelos seus sentidos, né, você interage com o mundo através dele, então você é ele. Se você ainda não experimenta essa consciência diferente, você é isso. E ele coloca aqui, né, ele complementa falando que há tradições que dirão que você é só este corpo e mais nada, há tradições que dirão que você é corpo, mente, consciência e tudo isso numa amálgama que se pertence neste aqui e agora. Há tradições que dirão que o corpo é uma ilusão, outras que o corpo é uma ferramenta, mero instrumento para a nossa vivência neste mundo e que estamos apenas de passagem para a obtenção de outro estado de sabedoria ou de vida. E ele vai colocando aqui o que várias tradições falam do corpo, né? Umas falam que é meramente ilusão, outras falam que é, né, outros falam que é ferramenta, ou que você também é o corpo, mas além do corpo você também é mente, é consciência, é tudo, né? Mas se você não experimenta esses outros estados de quais esses textos falam, a sua maior realidade é que você é o corpo, né? Então, ele continua falando assim: dessa forma, o bom cuidado com este corpo, a apreciação dele e o desenvolvimento de uma propriocepção, isto é, de uma consciência corporal adequada na qual dominemos tudo que de voluntário for possível dominar, aperfeiçoar e conduzir, é fundamental para que as práticas que propomos, que são, antes de mais nada, sistemas de autoconhecimento, sejam executadas em sua mais exaltada perfeição. Aí ele complementa: exercícios físicos regulares, caminhadas em espaços abertos, alimentação correta, estudos constantes de assuntos variados, prática sistemática de silêncio por alguns períodos e discriminação entre ambientes e pessoas benéficas e tóxicas, selecionando umas e outras e fazendo um esforço máximo de eliminar de nosso convívio espaços e pessoas que não nos acrescentam nada positivo, são algumas das dicas práticas que vão manter seu corpo em estado de equilíbrio e evasão de estresse muito maior e que permitirão que as práticas meditativas aconteçam de maneira adequada, né? E todos aqui sabemos a importância que é o corpo para fazer uma prática meditativa, né? Até porque a maioria delas exige postura, né? Exige você ficar, de certa forma, com as costas retas, o que para a nossa sociedade atual está todo mundo tortinho, né? Meio torto, eu pelo menos um pouco torto. Então, é muito importante você trabalhar o seu corpo e tentar transformar ele, deixá-lo de uma forma mais equilibrada,
né? Porque isso interfere sim na sua prática. Isso tira a qualidade dela, né? Tira a qualidade de você conseguir se concentrar, né? De você conseguir ter uma atenção. Porque se você tem muita dor, por exemplo, no corpo, isso vai acabar tirando sua atenção na hora da prática. Então, por isso que é muito importante você fazer exercícios regulares, melhorar sua alimentação, né? Que nem o Gui coloca aqui. Fazer as aulas de Hatha Yoga, né, Fabi? Que são muito boas para você começar, né, a movimentar seu corpo, tomar consciência do corpo, né? A Fabi pode falar isso daí. Para você conseguir exercer as técnicas de maneira mais estável e confortável também, né? E para você conseguir manter uma mente mais clara e não distorcida, né? Porque a alimentação interfere extremamente, por exemplo, a alimentação interfere em todos os campos do nosso corpo, né? Inclusive da nossa mente, né? Se você tem uma alimentação super pesada e gordurosa, você tem inevitavelmente uma mente, a sua mente fica agitada por isso, né? E dá uma letargia no corpo também, né? Você fica com preguiça, você E a não mente tem, também né? acompanha, é tudo junto e misturado. É aquela coisa, né? Eu vi, a Fê postou esses dias do Hipócrates que ele fala, né, que você é aquilo que você come, então a sua alimentação interfere no que você é. É inevitável, você come só besteira, coisas que deixam você letárgico e cansado, somente vai acompanhar esses estados e isso vai dificultar a sua prática, é inevitável, né? Quanto à alimentação, a gente até fala, né? Porque antes das práticas a gente costuma falar que é extremamente importante você ficar pelo menos 2 horas, né, sem comer. Fazer a prática com o estômago mais vazio, porque senão ele está gastando muita energia ali seu corpo e isso interfere na sua atenção, na sua concentração e principalmente na sua respiração também. Tá com a barriga cheia, você não consegue respirar, né? Fazer um pranayama não rola, não rola. E aí você vai fazer, daí você faz o exercício e atrapalha a digestão. Então, assim, não dá, né? Cada momento a sua coisa. Verdade, um atrapalha o outro, né? Porque você tá atrapalhando a digestão também, né? Faz até mal também. Verdade. Né? Verdade, eu não tinha Deixar o pensado corpo nisso. processar, faz até mal. Aí o Gui continua colocando aqui o seguinte, utilizando o corpo como forma de prática, né? Ele coloca assim, por vezes, o simples ato de sorrir, mesmo sem vontade, permite que nosso cérebro dispare certas substâncias e respostas que vão alterando nossos estados de infelicidade e mau humor para os estados de serenidade e alegria. Isso é muito importante, isso é uma prática mesmo, porque se você às vezes está carrancudo, está de mau humor, estressado, infeliz, se você dá um sorriso, isso muda, é uma coisa assim, pode fazer, faz, experimenta, não vamos ficar falando aqui, mas faz porque de certa forma isso muda mesmo os seus estados mentais, né, e momentâneos. Aí ele continua assim, mantenha-se conectado com aquilo que te faz bem, com aquilo que alonga a respiração e te nutre no viver. Dê conta de que, se não cuidar das coisas mais simples, não terá como cuidar das mais complexas. É assim como aquela história em que, para que um dia comece bem, temos que começar arrumando o nosso próprio quarto. Perfeito, essa é a melhor analogia, né? Não adianta você... Antes, a pessoa quer salvar o mundo, aquela máxima. Você quer salvar o mundo, começa arrumando o quarto. Vai com o mais simples, vai com o que você tem aí. Né? Faça o mínimo, cuida do seu corpo, é ali que você habita nele, trata ele bem, trata ele com carinho, cuidado, né? Aí ele continua, verifique se seu quarto interno está sempre em ordem, se você consegue começar suas práticas de trabalho e relacionamentos com outras pessoas, dando conta de, antes de mais nada, cuidar de forma equilibrada, harmoniosa e lúcida de seu próprio corpo. Aí, logo na sequência, ele vai começar a falar sobre os yamas e niyamas, aí eu vou deixar para a semana que vem, tá? Para não ficar dividido. Acho legal a gente tentar conversar sobre isso numa aula única, né? Porque é tão importante no caminho da yoga, né, que a gente fala. Não sei nem se vai dar, viu? Para falar de Exato. tudo. Nossa, eu acho que não vai dar, mas tudo bem. Exato. Talvez para cada um dure uma quarta. Seria o ideal, hein? Olha, nossa, vai demorar daí. Bom, então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Essa é a hora.
Bom, então vamos... Alguém abriu aqui? Ah, fui eu, Vitor. Ah, pode falar, Claudinha, por favor. Eu só vou dar um depoimento. Dê um Realmente, depoimento. o meu depoimento é realmente a transformação com relação às aulas da Fabi. Para mim tem sido assim é tão prazeroso você conseguir fazer e ver a transformação. Com certeza, é uma transformação que só você fazendo, experimentando mesmo. Primeiro que você consegue fazer todo o resto do seu dia com muita eficiência, prazer, muda. Então, eu recomendo muito. Eu acho que a Cláudia está devendo dinheiro para a Fabi. Seu... Era isso que eu ia perguntar. E o que o Paulinho diz disso? Eu acho que tem dívida aí. Deve ser dívida de jogo, viu? A Cláudia chega aqui, acabou o exercício, a Cláudia suando, transpirando. Eu falei, que você saiu briga no exercício? Ela falou, foi ótimo. Eu falei, não é possível. Ai, que bom, Clau. Obrigada, meu. Esse foi um depoimento. E outro, eu recebi uma mensagem bonita hoje. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Que o nosso dia, a nossa semana seja de paciência e sabedoria. Então, realmente, vamos cultivar a paciência, porque são tempos difíceis e a gente tem que lidar com o outro com muita paciência, com muito carinho, né? É isso que eu queria falar. Obrigada. Perfeito, Claudinha. Obrigado pela mensagem. Bom, vamos fazer o encerramento então, pessoal, porque vai dar 10 horas já. Obrigado aí pelas reflexões, pela conversa, tá? Semana que vem a gente vai começar, marquem aí na página 169. É muito importante o que a gente vai falar na semana que vem sobre os yamas e niyamas. Ela faz parte do caminho óctuplo do yoga de Patanjali. Então, e leiam, pesquisem, tragam suas reflexões sobre o que vocês acham e fomentem aqui vamos fomentar aqui esse debate para a gente se enriquecer aí cada dia mais, tá bom? Fazer a oração aqui. Pelas auspiciosas bênçãos e ensinamentos que nos concedem, rendemos graças e louvores a Deus, aos nossos divinos mestres, e nos curvamos a seus santificados pés de lótus de novo e de novo. Jai Gurudeva Swami Shiva Harananda Ki Jai. Om Tat Sat. Om Amém. Jai Gurudeva. Obrigado, pessoal. Boa noite, Boa noite, gente. Uma boa noite. Tem Tchau, boa noite. Tchau. Até Até mais. quarta que vem. Até quarta. Yes.